Resiliência, uma palavrinha desconhecida para muita gente, mas que traz em seu significado uma habilidade importantíssima. Na sua origem, significa recusar, voltar atrás. Mas para a psicologia, assim como a física, o termo representa a capacidade de suportar grandes impactos e voltar ao seu estado natural, seguir em frente. Algumas pesquisas associam a resiliência com a plasticidade cerebral ou a capacidade neurológica de se adaptar em situações adversas. Pois é, quanto maior a sua capacidade de resiliência, melhor a sua percepção sobre uma situação muito difícil e maior também a sua capacidade de retomar a vida, ressignificar uma vivência traumática. Mas será que a gente nasce resiliente ou dá para aprender a ser assim nesses momentos? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. E os nossos convidados são o treinador de futebol Paulo Cipa, Ana Elachikar, doutora em psicologia social, e o cabeleireiro e modelo Diogo Henri. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, falando de um tema que eu acho que é importante, é bom de se falar, para que as pessoas possam realmente buscar, prestar atenção nessa capacidade, né, Ana? Eu queria começar com você, trazendo uma explicação mais acadêmica, vamos dizer assim, do que é a resiliência. Primeiro, obrigada pelo convite, Yasmine. É um prazer estar no meio dessas pessoas que já apresentam comportamentos resilientes na vida. Então, a resiliência, pelo caminho acadêmico, ela é constituída de processos. Negociações de sucesso que o indivíduo faz com os seus valores internos, suas crenças e com apoio, a rede de apoio que ele possa vir a fazer uso e a contar que esteja em seu contexto externo. De uma forma muito comum, no senso comum, resiliência já foi entendida enquanto característica pessoal. Mas os últimos estudos apresentam essa questão dos processos. Você disse plasticidade cerebral. Existe uma linha nos estudos de Boris Cyrulnik que diz exatamente isso, a questão da plasticidade cerebral, quando você é capaz de buscar caminhos e enxergar possibilidades diante de uma situação adversa, onde você fica vulnerável. E a questão do suportar é que é o problema. Quando você suporta, você tende a romper, a não aguentar. Então, você precisa fazer esse contato com o apoio, com pessoas, com recursos, com conhecimento e ressignificar eu vou te interromper porque sua você vida. está trazendo várias coisas que eu quero aprofundar um pouquinho mais para frente, Ana, até porque acho que o caminho do programa é exatamente mastigar essas questões com os exemplos que a gente tem aqui. Perfeito. Paulo, você teve uma infância com uma série de situações difíceis. Eu queria que você contasse brevemente a sua vivência ao longo da sua trajetória e no que essas vivências impactaram na sua vida adulta, em quem você é, né? Bom, eu nasci, o médico me deu 6 meses de vida. Com 2 anos de idade, a minha mãe morreu. Eu cresci num ambiente complicado, criado pela minha avó usuária de drogas, e meu irmão enveredou pelo caminho difícil, morreu com 17 anos, né, vítima do tráfico. E eu, no meio disso tudo aí, eu resolvi que eu ia estudar, que eu não ia seguir o negócio da família. Então, aquela coisa de recusar o que vem se mostrando. Então, eu posso dizer que eu sou uma dessas resiliências que ela falou, né? E isso também ajuda muito no meu trabalho. Então, eu sou do lado social do esporte. Sou treinador de futebol, mas o meu forte é social. Então, eu desenvolvo há 30 anos um trabalho na comunidade do Vidigal. E lá, então, as ofertas para as crianças são muito grandes. Então, recusar aquilo que vem fácil. O esporte, desculpa te interromper, Paulo, o esporte é naturalmente um meio para se treinar a resiliência nesses momentos, eu acredito, né? Esporte. Eu quero também aprofundar um pouquinho mais sobre esse seu projeto. O esporte não é só o esporte, é uma filosofia de vida. Então, vamos guardar um pouquinho mais desse assunto para trazer o Diogo aqui para a nossa conversa. Diogo, você teve um acidente recente, está aí ressignificando a sua vida agora. Como é que foi esse impacto inicial e pouco mais de um ano, né? Você sofreu um acidente, está se adaptando à prótese, está se adaptando à nova vida. Como é que está sendo isso e no que você vê resiliência nisso tudo? Eu sofri um acidente tem 1 ano e 6 meses atrás. Foi em fevereiro de 2016.
E o médico disse que eu voltaria a andar em um ano e meio. E eu voltei a andar em 2 meses e em 1 ano eu já tinha medalha de ouro no esporte. Eu sofri um acidente de moto, onde eu fui atropelado por um ônibus. E eu faço parte da resiliência que ela acabou de dizer, que é se reinventar. Porque eu sempre tive um sonho, eu queria ser militar. E hoje a pessoa com deficiência ela não pode ser militar. Então eu teve que me reinventar. O modelo, hoje eu sempre quis ser modelo e hoje eu ainda faço parte, faço desfiles, já participei de filmes e comerciais. Eu tive que me reinventar para continuar praticando as coisas que eu gostava. Sempre quis praticar essas coisas, mas nunca conseguia. Após a deficiência, após tudo isso que aconteceu comigo, eu consegui me reinventar e consegui praticar muito mais. Eu acredito, eu costumo dizer, falava que até essa perna estava me atrapalhando, porque após dela, a minha vida começou a andar de uma forma e foi um momento de eu não parar, né? Não ver o problema e ver aquilo como obstáculo, ver aquilo como uma solução de seguir minha vida em frente. Até como uma questão que não pode ser mudada, né, Ana? Porque muitas vezes a gente se vê diante de determinados desafios que a gente não tem como alterar e fica, às vezes, muitas pessoas ficam paralisadas ali, né? Você vê a plasticidade. Quando ele fala, essa perna estava me atrapalhando. Então, o humor é um dos pilares de resiliência. O humor, a fé, eles são pilares de resiliência. Então, a plasticidade dele vê, não tem como mudar, você acabou de falar. É uma situação e ela é real. Como que eu vou vivenciar e ressignificar a minha vida a partir desse momento? Então, ele é um exemplo de pessoa que age com resiliência. E você disse no início do programa sobre habilidades. Então, as habilidades desenvolvidas e estimuladas, e aí entra o nosso representante do esporte, é que vai ressignificar trajetórias de vida. Você tem essas habilidades, mas você muitas vezes não conhece o nível ou o grau das habilidades, e quando bem estimuladas, você consegue fazer ressignificação de caminhos. Agora, gente, vocês acham que ser resiliente, ter resiliência, né, Ana, é não sofrer? Porque, por exemplo, o Paulo passou por N situações e lógico que isso teve um impacto profundo. Por que algumas pessoas param no sofrimento, na opinião de vocês, e outras seguem adiante? Tem gente que fica muito deprimida, né, com um acidente como o seu, Diogo. Porque elas se entregam, na verdade. Exatamente. O meu quadro de resiliência, eu também tive uma vida... Não fui criado pelos meus pais e tudo mais. E eu fui criado pela minha avó de 81 anos. E eu me deparando com aquela situação... Eu já cheguei em casa e ela falou, você tá sem perna. Aí eu falei, calma, vó, agora eu tenho vaga preferencial ali pra mim, pago meia no cinema a vida toda. Olha que coisa boa, tentando humor pra ela. Ela falou, mas você tá sem perna. Eu falei, eu posso fazer tudo. Só tem uma coisa que eu nunca mais vou poder fazer. Aí ela, o que é? Imaginou andar, né? Aí eu olhei pra ela e falei, eu nunca mais vou poder comprar pão pra senhora. Porque ela é antiga, ela bota água no fogo. Aí ela fala, vai num pé e volta no outro. Isso realmente... Não tem como. Realmente eu nunca mais vou poder fazer, mas graças a Deus eu posso fazer tudo, praticar meu esporte. Essa é uma visão que as pessoas têm realmente, às vezes, umas das outras, né? Que essa resiliência é uma coisa... Fulano é muito resiliente, eu nunca vou ser igual a ele. Eu te pergunto o seguinte, há momentos em que você para e sente essa dor e fraqueja? O momento que eu mais fraquejo é nos equipamentos. Hoje, o Brasil, para me praticar o esporte, eu fiquei 3 meses com a minha prótese presa na Receita Federal. E quando eu fui liberado, eu tive que pagar o dobro de imposto. E eu não devia ter nem imposto, né? Sobre prótese. Não devia ter nem imposto. Não deveria ter imposto. Né? Eu paguei o dobro de imposto. Então, isso me deixou muito deprimido. Assim, eu fiquei... entristecido com a situação. O pessoal fala, Diogo, você não reclama nunca? Eu falo, se a gente for parar para reclamar, hoje no Brasil, um encaixe simples de uma prótese é R$3.000. Isso só o encaixe. Então, você para e pensa, eu até brinco e falo assim, perder a perna é coisa para rico. Porque um joelho, 20... Então, essas coisas entristecem a gente, porque a gente quer o melhor, a gente quer andar perfeitamente, viver uma vida legal. Ultrapassar vários obstáculos, além da própria mas as condições financeiras do Brasil não deixam a gente ultrapassar esses obstáculos. Hoje eu poderia ter um rendimento muito maior, mas o meu equipamento de velocidade não chega até a esse rendimento maior que eu gostaria.
Eu costumo refletir sobre uma frase da resiliência, assim, que muitas vezes a resiliência para uma pessoa sem condições financeiras, a meritocracia para uma pessoa sem condições financeiras é resiliência, né? Mas o pobre, ele aprende com a vida a ter habilidade de enfrentar as frustrações. E quando você aprende a enfrentar as frustrações, você se fortalece. Então, assim, ele está falando de uma questão que é a quarta onda dos estudos da resiliência no mundo, que é a onda de observar as políticas públicas. Sem as políticas públicas corretas, em função do cidadão, ele pode ter o esforço que for, mas ele não tem o aparelho de acordo com a necessidade, com o nível do esforço dele. É o risco que vai te dar o nível da resiliência. Porque você pode nascer pobre, mas ser uma pessoa amada e ter as suas necessidades básicas ofertadas. Você não precisa de resiliência, porque resiliência só existe quando você é posto em risco. Você entende agora? Você pode estar numa cobertura e ser vítima de abuso sexual. Você tem tudo material, mas você não está resguardado necessariamente disso. Você está vivendo em risco. Eu tenho que interromper esse bloco rapidamente para a gente fazer um intervalo, mas a gente vai voltar também assistindo uma reportagem sobre um espaço em que pode-se treinar essa capacidade. Então, no próximo bloco, você vai conhecer esse espaço onde se estimula o desenvolvimento da resiliência. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre resiliência. E a nossa equipe foi fazer uma visita a um espaço onde se exercita o desenvolvimento dessa capacidade. Relaxamento. Paciência. Pipoca. Alegria. Leveza. Prazer. E se eu te disser que existem espaços que ajudam a desenvolver a resiliência? É possível desenvolver e estimular a resiliência? É sim, a resiliência é um comportamento, né? Mas a gente pode, através de grupos ou através de estratégias com as crianças, com os pais ou com os próprios adultos, treinar essa habilidade para que a gente lide com a adversidade de uma forma mais positiva. O nome do Espaço ASA é a sigla de Aprendizado Socioafetivo, criado pela psicóloga Priscila Tannenbaum. A gente está trabalhando a atenção aos sentimentos, a regulação emocional, como a gente lida com os nossos sentimentos e como a gente lida com o social à nossa volta também, nossas habilidades de assertividade, empatia, lidar com a comunidade. Eu também ofereço treinamentos tanto para profissionais que querem trabalhar com a abordagem, quanto também assim, empresas, intervenções dentro de empresas com as equipes ou palestras em CIPATES e treinando professores também para o desenvolvimento desse trabalho de habilidades socioafetivas em escolas. Uma outra proposta que a gente tem é uma imersão para toda a família, que se chama Final de Semana da Família Resiliente, onde a gente divide os tempos em tempos onde toda a família está reunida e tempos com o segmento por idade. A gente, em geral, aluga um hotel e aí a gente faz como se fosse um retiro, onde a gente vai treinar de forma lúdica, através de dinâmicas e atividades bem experienciais. Com crianças, a gente faz através das artes plásticas e artes cênicas. A gente também trabalha com estratégias de meditação, relaxamento, formas de reconhecer as nossas emoções, lidar com as nossas emoções, ter uma visão mais otimista, positiva, para que a gente não paralise diante da adversidade. E assim a gente está fortalecendo a família inteira. O Paulo é pai de Carolina, de 11 anos. Eles frequentam o espaço há 1 ano. Eu notava que ela tinha uma certa timidez e ela tendia a fugir de determinadas situações quando ela não se sentia confortável. Nós notamos uma mudança muito forte na autoestima, na forma como ela se vê, como ela se enxerga e como ela se posiciona com outras pessoas, especialmente pessoas novas, novos amigos, novos alunos, novas pessoas que entram na vida dela. Você se considera uma pessoa resiliente? Olha, temos que ser um pouco, né? Não, é fundamental na vida, nós descobrimos que somos nas situações mais inesperadas. Na verdade, as pesquisas mostram que as pessoas que têm habilidades socioafetivas na primeira infância, elas são mais bem-sucedidas. Isso prevê melhor o sucesso do que o QI.
Então, quanto mais a gente investe nas emoções dos nossos filhos, mais feliz e bem-sucedido ele vai ser no futuro, menos chance dele desenvolver ansiedade e depressão também ele vai ter. Você tem algum exemplo da tua vida, alguma situação da tua vida que você teve que se mostrar uma pessoa resiliente? Eu não sei te dizer uma específica, mas eu acho que a vida ela exige isso a cada tempo. Mesmo quando nós não estamos pensando, ela pede isso de nós e nós entregamos mesmo sem nos dar conta. Estamos de volta conversando sobre resiliência. E os nossos convidados de hoje são o cabeleireiro e modelo Diogo Henri, o treinador de futebol Paulo Sipa e Ana El Achicar, doutora em psicologia social. Gente, na matéria a gente vê um trabalho sendo realizado para incentivar essa capacidade de resiliência nos momentos que são importantes. No caso, a gente estava falando da sua escolinha de futebol, queria voltar a esse assunto, Paulo. Como é que você percebe, você com toda a sua história de vida, esse trabalho com as crianças e como você vê os seus pequenos atletas lá desenvolvendo essa capacidade? Isso que a doutora falou aqui, o dia, a vida do brasileiro, ele tem a necessidade de ser resiliente, de lutar o tempo todo. E o Diogo falou também, as pessoas desprovidas, né, da questão material, eles têm que ser muito mais fortes. Então, tu já é pobre, tu está numa comunidade, você não tem incentivo, você não tem políticas públicas voltadas para você, então você tem que se desenvolver, se redesenhar, se redefinir. Então, eu tento mostrar para as crianças ali que existe caminho, que é possível, que dá para vencer, que não pode se entregar, que você tem que lutar o tempo todo. Então, eu até brinco com eles. Deus só vai te dar a cruz que você consegue carregar, meu irmão. Então é o seguinte, vamos lutar. Então, lutar para eles é um verbo que se conjuga o tempo todo. E até a energia do esporte, né, Ana? Assim, você ter que estar ali naquele treinamento, às vezes exaustivo, porque futebol cansa, né? E a criança tem esse ânimo para isso, mas ao mesmo tempo o esporte com essa disciplina, com essas exigências que a própria prática traz, ela já faz esse exercício, né? Quando você foca um propósito de vida, e ele é um tutor de resiliência. Quando você tem alguma figura que esteja presente, viva, ou dentro da sua memória, você foca e diz, eu vou agir dessa forma porque eu quero agradar fulano, eu quero que fulano tenha orgulho de mim. Então você tem um propósito, você tem um foco, tem alguém que te serve de farol. Isso colabora muito. Eu ia justamente falar da família, queria, antes de você mudar o assunto aí, para a gente saber qual é a importância da família, né, da construção familiar. No caso do Paulo, que teve uma desestruturação familiar, como é que se trabalha isso na ausência dessa família? Como bem apresentou no programa do Espaço Asa, e a Priscila Tenenbaum é uma linda, ela faz um trabalho belíssimo sobre o estímulo e o treinamento em habilidades socioafetivas. Então, a família, ela é a base da construção desses primeiros valores, das primeiras crenças que nós temos, independente da estrutura da família. A gente não está falando aqui uma família heterossexual nem normativa. Nós estamos falando aqui de pessoas, né, que lhe dão afeto, apoio, né, e lhe dão amor. Então, em todas as pesquisas, a família vem como principal campo de apoio na construção das primeiras bases sólidas de você se construir um ser capaz de agir com resiliência diante das situações de risco da vida. Diogo, você começou a praticar esporte depois do acidente ou já praticava antes e se empenhou mais depois? Como é que foi esse seu encontro com o esporte? E no que ele te ajuda hoje para se fortalecer ainda nessa vivência? Hoje, aonde eu chego, as pessoas não me consideram deficiente e quando eu chego nos locais que tem bancada, eu me apresento, sou deficiente, num cinema e tudo mais, as pessoas falam, deficiente de quê? Aí eu falo, da perna, porque o esporte, ele ajuda muito. Se você reparar algumas pessoas que não praticam esporte, ela tem uma dificuldade de andar, ela dá uma mancada, não consegue subir escadas, tem essa dificuldade. Questão motora. Questão motora. O esporte, ele me ajudou muito. Antes mesmo de eu andar, eu já praticava o esporte. Onde eu fui conhecer a Andef,
que eu comecei a praticar, comecei a arremessar, jogar. Eu não tinha prótese, mas já comecei. E aonde eu conheci os atletas falaram para mim, cara, você tem uma determinação, você vai ser um atleta. Aonde surgiu aquilo, abrir a minha mente. E os meus sonhos de serem militar, de serem outras coisas, começou a ser da seleção brasileira. Meu sonho começou a abrir. Eu falei assim, caraca, já pensou que orgulho, eu com a camisa do Brasil, Mudou correndo. o rumo, né? Mudaram os objetivos. Isso. Propósito. E como eu falei dos equipamentos, os equipamentos são caros. Eu comprei, consegui os equipamentos, sim. Mas tudo foi aparecendo. Por quê? Porque eu decidi ter. Eu decidi conseguir os equipamentos. Se decide, Ana, ter resiliência? Olha, você pode ter uma base tão sólida. Ele falou muito na avó. Não sei se essa avó, para ele, é uma tutora de resiliência na história da vida dele, mas ele deve ter alguém nesse percurso, nessa trajetória de existência, que ele deve lembrar e dizer, eu faço para você se orgulhar de mim. E essa pessoa deve ter construído dentro dele esse temperamento de vencer. A dificuldade vem, o obstáculo vem, mas não é capaz de me impedir de ser melhor, de ser alguém. Então, essas são as questões internas, são as suas questões pessoais. Tem uns que se vitimam, né? Se tornam peso na vida das famílias. A autopiedade, qual é a relação da resiliência versus autopiedade? Aí? Questões de temperamento pessoal, questões dessa construção de família, que a família, muitas vezes, ela não exerce a função de protetora, mas ela exerce a função do risco, porque você tem parentes que são tóxicos. Você tem parentes que, na sua vida, eles te prejudicam mais pelo comportamento deles e te constrói uma visão de vida... Âncoras, só te levam para baixo. Isso. Então, quando você tem essa construção tóxica, você precisa buscar ajuda, é a questão da rede de apoio, para você reconstruir a sua... Tá aí um exemplo, o Paulo, né, que teve toda uma vivência familiar super complicada e, no entanto, está aí hoje sendo um exemplo. Eu queria até voltar mais uma vez para esse trabalho que você faz. A resiliência, no meu caso, eu poderia dar um sinônimo para resiliência, Maria. Esporte. Maravilhoso o sinônimo, né? Esporte, porque... E você, inclusive, está agora fazendo um trabalho junto com a ONU. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ou seja, você chegou num lugar, né, Paulo, assim, muito interessante. Como é que é esse trabalho que você está fazendo junto com a ONU? A gente desenvolveu uma parceria. A ONU está criando uma metodologia de ensino, onde a gente pode trabalhar essa metodologia em vários projetos como tema transversal, né? A gente dá a modalidade e, no momento dessa aula, a gente senta e trabalha uma dinâmica dentro dessa perspectiva da ONU, que a gente vai falar sobre drogas, tráfico de drogas e marginalidade dentro de ambientes vulneráveis, né? Então, a gente desenvolveu várias temáticas onde a gente pode ensinar o garoto a pedir ajuda, recusar uma ajuda que não é bem-vinda. Então, a gente criar habilidades, a gente fala isso no curso o tempo todo, habilidades para a vida. A gente se reconstruir para viver nessa sociedade caótica que a gente está vendo. E a gente fala de ambientes vulneráveis, é onde o garoto é bombardeado o tempo todo. Eu digo, a criança é bombardeada o tempo todo. Então, a gente usa o esporte como armadilha. Vem para cá, vem jogar futebol. E quando a gente consegue capturar aquele garoto, a gente enche ele de bons conteúdos. Não precisa ir ali, o amigo está se envolvendo. Não precisa ir, não precisa deixar de ser amigo. A gente tem uma dinâmica muito legal, que é a questão de você botar o bastão e o garoto rodar em volta do bastão. Roda até ficar tonto. Agora, anda numa linha reta. Ele não vai conseguir andar, ele vai cair. Então, isso acontece se você beber. Então, você não precisa beber para saber qual é a sensação que tem. Né? Aqui, ó, olha que legal. E o mestre é importante, né? Você falou da avó, o tutor, ele tutor de resiliência. pode ser escolhida essa pessoa, não precisa ser necessariamente um membro da família? Não, ele deve ser escolhido pelo indivíduo que precisa desenvolver a resiliência. Ele tem que ser inspirado, né? Tem que te inspirar. Tem que te inspirar. Pô, esse cara é legal, eu quero ser igual a ele. Paulo usa o esporte como um sinônimo de resiliência. Eu digo a você que o campo de maior desenvolvimento de resiliência é a educação. E quando o Paulo fala da ONU, me emociona, porque pelo trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo em termos de resiliência e escola, eu sou embaixadora da paz, né? Pela ONU, no Brasil. Que maravilha. Então, e o livro Resiliência, ferramenta para uma educação de qualidade. Fica a dica aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho no assunto. Eu estou chegando no final, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria pedir a você, Diogo, para encerrar,
uma mensagem para quem esteja passando por uma situação semelhante, né? Não necessariamente uma questão física, mas um desafio muito grande. Você que recentemente começou essa superação com muita garra aí, o que você diria para uma pessoa que está nesse momento tendo esse primeiro impacto? A pessoa que está tendo esse primeiro impacto, ela precisa, como a doutora falou e o rapaz falou, se espelhar em alguém, buscar um novo foco, porque sozinho, nós dizemos no atletismo, qualquer corrida, que sozinho nós chegamos rápido, mas juntos a algumas pessoas nós chegamos mais longe. Porque sempre vai ter, a gente pensa em parar, aí aquela pessoa, vamos lá, mais um pouquinho, vamos lá, mais um pouquinho. E a pessoa do lado ajuda muito. Eu me segurei ao atletismo, então isso tem me levantado cada vez mais. E se for o caso, eu posso estar passando, o meu nome é o Diogo Henry, você procura nas redes sociais, qualquer contato, qualquer ajuda. O meu vizinho perdeu a perna e precisa de uma ajuda de como conseguir uma prótese. Você vai adicionar o Diogo Henry e ele vai estar lá te ajudando. Que legal, uma rede de apoio, né? Gente, eu tenho que, infelizmente, encerrar o programa, mas acho que essas mensagens que ficam são super importantes, realmente, a forma de olhar e de entender as situações, porque realmente os desafios vão se colocar, né? Ao longo da vida, todos temos vários desafios. Quero agradecer muitíssimo a vocês, compartilharem aqui as histórias, as experiências de vocês, foi maravilhoso ouvi-los. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!